hoje eu já vou começar o nosso vídeo com uma pergunta para você. Será que a Bíblia que você tem aí nas suas mãos sempre foi assim? Com essa capa, divisões, marcações, onde começa cada livro? Eu tenho certeza que não. Como falei antes, a Bíblia é um conjunto de livros. E quando eu digo livros, pense em pergaminhos, rolos e rolos de pergaminhos escritos à mão. Era muito caro e muito difícil ter acesso a uma Bíblia. Ela passou por várias traduções, divisões diferentes ao longo dos anos. Assim, podemos nos ater apenas em alguns pontos para que a gente possa facilitar, até o nosso entendimento. A primeira Bíblia foi impressa em 1450 e em 1550 foi publicada na Suíça a primeira versão, que inclui totalmente a divisão de capítulos e versículos, que foi chamada Bíblia de Genebra. E somente em 1592 o Papa Clemente VII mandou publicar uma versão da Bíblia em latim para uso oficial na liturgia, para uso oficial da Igreja Católica, e nela se incluiu a divisão atual de capítulos e versículos, que foi aceito para uso universal. É muito importante entender que a Bíblia é um livro diferente de qualquer outro livro, não somente pela sua diversidade de estilos, formas e gêneros literários, mas também pela sua unidade, que gira em torno do plano de Deus. Ele comunica-se pessoalmente com o ser humano através das palavras dos autores sagrados, em demonstração do seu grande amor por nós. E por falar em gêneros literários, você sabia que existe isso na sua Bíblia? Gêneros literários ou figuras literárias são jeitos, formas como as pessoas escrevem. E os escritores sagrados também utilizavam essas formas para expressar aquilo que nosso Senhor inspirava a eles. São as mesmas formas literárias usadas por escritores do mundo antigo, pertencentes aos vizinhos do Egito e também da Babilônia. Os principais gêneros literários são narrações folclóricas, são aqueles que são tipicamente exageradas de formas épicas, populares, que tendem a realçar a figura de um herói, as façanhas gloriosas de um povo. Veja, por exemplo, a história de Sansão, as astúcias de Jacó, as descrições das pragas do Egito, e assim vai, etc. Assim vai em frente. As narrações novelescas são aquelas com intenção de proporcionar um ensinamento religioso ou moral, como, por exemplo, os livros de Esther, Jonas e Tobias. Midrash, eu acredito que seja assim que se fala, é um tipo de narração que tem por base um fato histórico, porém enfeitado, para impressionar as pessoas e ajudar a passar por momentos, Estão principalmente nas crônicas. Descrições apocalípticas são aquelas repletas de expressões exageradas e hipérboles numa linguagem extravagante, como por exemplo em Deuteronômio. Temos também o Código de Leis, como no Êxodo, Levítico, e as visões de Amós e Jeremias. Coleção de provérbios são normas de educação e de vida, que estão em Provérbios, Eclesiástico e Sabedoria. O gênero literário é algo que não se pode ser descartado, porque isso influencia diretamente na interpretação que você dará ao texto sagrado. Assim nos ensina a nossa Constituição Dogmática Dei Verbum no número 12. Deve-se investigar com atenção o que os hagiógrafos realmente quiseram significar e que Deus quis manifestar por meio de suas palavras. Devem ter tidos também em conta, dentre outras coisas, os gêneros literários. Além disso, que o intérprete busque o sentido que o hagiógrafo, o autor sagrado,
em determinadas circunstâncias, segundo as condições do seu tempo e de sua cultura, pretendeu exprimir e de fato exprimiu, servindo-se dos gênios literários e então usados. Mas a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que foi escrita. Não menos atenção dar na investigação do reto sentido dos textos sagrados e ao contexto e à unidade de toda Escritura. Com isso, devemos concluir que para se fazer realmente uma interpretação fiel e segura das Escrituras, devemos levar em consideração não só a forma como ela foi escrita, mas também o seu contexto da época e também a inspiração divina dada ao autor daquela época. Não podemos esquecer que Deus quis falar através dos escritores sagrados para comunicar a sua vontade aos homens que são destinatários da palavra, eu e você. Deus quer falar a você através das Escrituras. Só depende de nós nos determinarmos a ouvir. Determinemo-nos a ouvir a voz de Deus sem nunca esquecer de que Ele está conosco todo o tempo, através também da leitura das Escrituras. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau!